Boa noite. Começa agora mais uma edição de Brasilianas.org. Brasilianas.org de hoje vai discutir mobilidade urbana, entender as propostas para ampliar acessos, melhorar o transporte urbano e o papel de cada agente social, político e administrativo da gestão de recursos e na formulação e execução desse planejamento. Para o debate, recebemos aqui no estúdio Deusdide de Souza Júnior, que é diretor de Mobilidade Urbana da Secretaria Nacional de Transporte e Mobilidade do Ministério das Cidades. Clever Almeida, que é presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba. Cândido Malta, que é diretor da URB, Planejamento, Urbanismo e Arquitetura. E temos ainda a presença de convidados, especialistas ligados ao tema, o Ricardo Correia, que é arquiteto, urbanista e diretor da TC Urbis, consultoria especializada em projetos de mobilidade para transporte não motorizado. A Luciana Silveira, que é cientista social pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. A Camila Nastari, que é cientista social pela FESP São Paulo e pós-graduanda em Economia Urbana e Gestão Pública. O Leonardo Feder, que é jornalista formado pela Escola de Comunicações e Artes da USP e dedica-se a assuntos relacionados à acessibilidade de deficientes físicos em transportes públicos. Maurício Feijó Cruz, que é especialista em desenvolvimento urbano e transportes coletivos. E Tácito Pio da Silveira, que é mestre em planejamento urbano. E contamos também com a colaboração de internautas que acessam o nosso site www.brasilianasorg.com.br. O Brasil e principalmente os centros urbanos vivem um momento de crescimento populacional intenso. Na década de 50, o país contava com cerca de 51 milhões de habitantes. Hoje, somos mais de 192 milhões. Pés e rodas competem por espaço e correm contra o tempo numa gincana que nunca acaba. Quando se observa um extremo da superpopulação, como por exemplo a cidade de São Paulo, é possível ter ideia de como mobilidade urbana é um assunto complexo. Já tivemos horários de pico, hoje não existe mais isso. A qualquer momento que você pegar a condução, você vai ter problema de lotação. O número crescente de automóveis contribui. Somos o quarto país em compras de veículos. Entre janeiro e fevereiro foram vendidos 413 mil modelos, atrás apenas da China, Estados Unidos e Japão. O governo busca alternativas. O governo federal começou com o PAC Mobilidade e virou PAC Copa. O programa é composto de 47 projetos que vão melhorar a infraestrutura aeroportuária, de transporte e de hotelaria nas 12 cidades que sediarão os Jogos. Deusdide, eu queria que você explicasse um pouquinho no âmbito da Secretaria, que é a Secretaria Nacional de Transporte e Mobilidade do Ministério das Cidades, como que é encarado hoje essa questão e como que é feita a articulação com estados e municípios. O que nós entendemos hoje sobre mobilidade urbana, do ponto de vista do Ministério? Primeiro que as próprias ações ou a falta de planejamento ao longo de todo esse período, por conta de uma série de fatores históricos, fez com que a União, o governo federal, se posicionasse de maneira efetiva, buscando justamente isso que hoje está aí colocado, que é a criação das políticas públicas urbanas e, mais que isso, a possibilidade do investimento de forma maciça nesses grandes centros urbanos e até de forma preventiva em outros centros urbanos, para que nós possamos criar ações emergenciais no sentido de resolver e também ações preventivas naqueles centros urbanos que hoje aí se colocam como futuros problemas do ponto de vista de mobilidade. Eu queria, com o Deusdide, entender um pouquinho o que é o PAC Mobilidade, de que maneira que se articula com estados e municípios. Nós anunciamos em 13 de janeiro desse ano o PAC Mobilidade voltado para a Copa do Mundo. Entre todos os temas que envolvem o Brasil enquanto sede da Copa em 2014, há dois que são fundamentais. E até colocaria a mobilidade urbana como sendo o primeiro, porque as intervenções na área de mobilidade decorrem de um tempo maior, de análise de projetos e até de execução de obras. E a questão dos estados são os dois temas que hoje, junto à Copa do Mundo, estão sendo debatidos e efetivados. Com relação aos investimentos em mobilidade urbana, o PAC Copa Mobilidade, nós temos nesse momento 54 cartas-consultas, protocoladas na Caixa Econômica Federal, através de um programa que nós identificamos no governo, com a ajuda, inclusive, do Conselho Curador, no sentido de potencializar esse programa. Conselho Curador do FGTS,
e colocamos ali em torno de 8 bilhões de investimentos, né, de dinheiro do trabalhador para que pudesse ser efetivado essas ações. Então, nesse momento, as 12 cidades-sedes que, ao longo de 2009, apresentaram os projetos, muitos a nível já de projeto básico ou projeto executivo, estão sendo contemplados para possibilitar os investimentos a partir de 2010. Agora, só uma coisa, esses investimentos eles vão levar em conta a lógica da cidade como um todo ou o problema pontual da Copa do Mundo? Antes você tinha falado sobre a questão das atribuições de competência, né? Eu não tenho dúvida que a preocupação do município, do governo, do estadual, do governo federal, em especial dos gestores, todos têm que ter como premissa básica 3 eixos. É a inclusão social, de que maneira essa solução vai trazer a inclusão daquele trabalhador, daquela pessoa que mais necessita do transporte urbano, a sustentabilidade ambiental, né? O que nós vamos deixar de herança, né, de legado para as próximas gerações, em especial a gestão participativa, que através do Conselho das Cidades nós já temos tido exemplo muito positivo e gostaríamos e somos motivadores desse processo junto aos órgãos locais. Então é nesse sentido que a gente trabalha todos os investimentos, os impactos com relação à mobilidade urbana. Bom, temos mais uma participação de internauta. Meu nome é Silvia, eu moro em Pinheiros e meu trabalho fica em Santo Amaro. Para ir até o meu trabalho, eu pego a bicicleta e o trem. O principal problema é que a cidade não está pronta para receber a bicicleta, então eu me sinto uma intrusa. Quando eu estou na calçada eu sou intrusa, quando eu estou na rua eu sou intrusa. A gente precisa fazer o planejamento cicloviário para organizar o papel da bicicleta dentro da circulação da cidade. Então, a bicicleta ela é um meio sociável, as pessoas se encontram mais facilmente, a dinâmica urbana muda muito. Bom, todos disputam o mesmo espaço, carros, motos, bicicletas, pedestres. Esse é o retrato do caos urbano. Mas como organizar a cidade? Aumentou-se o custo do combustível para o transporte coletivo, aumentou-se menos para o transporte individual. Isso é uma coisa sabida. E outra, agora, ao se incentivar a compra de automóveis para retomar o crescimento, houve uma redução de IPI. Então, outro incentivo ao transporte individual. Então, na política federal, há um descompasso. De um lado, se privilegia o transporte coletivo no PAC. Por outro lado, o transporte individual é também privilegiado, não no programa de investimento, mas na questão da regulação da tarifa. Vou fazer uma referência aqui com relação à colocação do professor, dos incentivos que o governo federal deu com relação à redução de IPI, né, motivando aí a compra de veículos. Para mim está muito claro, para o governo está muito claro, 2 óticas da questão. Uma sobre a ótica econômica, que foi uma ação emergencial, colocada no momento em que o mundo vivia uma grande crise econômica, e que os dados estão aí para comprovar que a ação foi feita de forma correta e efetiva. Fomos o último país a entrar na crise e praticamente um dos primeiros a sair. Agora, sobre a ótica da mobilidade. Ninguém tem o direito, ninguém pode tirar o direito do cidadão de ter o seu veículo, né? O Japão, por exemplo, e acho que é um dos grandes exemplos onde o planejamento urbano aconteceu ao longo das décadas, toda a família tem o seu veículo, mas 80% das pessoas utilizam nos deslocamentos diários, em especial casa, né, residência e trabalho, o transporte coletivo. Então, o foco é o uso racional do veículo. Para que isso aconteça, obviamente, as políticas públicas de mobilidade urbana têm que priorizar a questão do transporte coletivo, a questão dos transportes não alternativos, sem, contudo, deixar que o cidadão possa ter o seu carro, o seu veículo, a sua casa, entre outras coisas. A pergunta que eu faço é a seguinte, se a gente prioriza dessa forma o investimento na área econômica, o incentivo para o consumo, do caso do consumo do veículo motorizado, do carro, por que a gente não segue também o caminho que os outros países do BRICS seguiram? No caso da Rússia, da Índia, da China, que são países que de 2010 a 2015 vão investir uma quantia inimaginavelmente maior do que aquilo que o Brasil tem investido em transportes. E eu não estou falando só de transporte logístico, não. Estou falando de transporte de passageiros mesmo, né? A Rússia vai investir em 5 anos aproximadamente 89 bilhões de dólares. A China vai por 20... Ou... Não, de países mesmo, geral. Né? De uma forma geral. Né? A prioridade da Rússia vai ser mesmo os polos como São Petersburgo, Moscou, e da China vai ser mais priorizado a parte continental do país. Né? E no caso da Índia, na verdade, a prioridade será logística mesmo.
mas é um dos 5 maiores investidores de acordo com o Banco Mundial. Então a pergunta que eu faço é a seguinte: eu vi uma pesquisa da CNT, da Confederação Nacional de Transportes, falando de que o Brasil tem gastado muito pouco, investido muito pouco no setor, tanto para transporte de carga quanto para transporte de passageiros. A gente está gastando alguma coisa em torno de 4 bilhões de reais. Né? Então, se a prioridade é o investimento na economia, o que nós temos feito nesse sentido, né? Ou o que pode ser feito nesse sentido? Primeiro que a prioridade, sob a ótica da mobilidade, não é o investimento na economia. A ação ali foi emergencial e pontual. Agora, o que o Brasil tem feito, o que o governo federal tem feito sobre os investimentos em mobilidade? Depois de toda essa passagem da criação das políticas públicas, da ordenação da questão da gestão participativa, da sustentabilidade ambiental, desde o ano passado nós fomos com a ação efetiva de investimentos. Né? Nós estamos falando aqui, por exemplo, que as 12 cidades da Copa, que apresentaram algo em torno de 14 bilhões de projetos, o governo federal está disponibilizando quase 9 bilhões, né? Resolvendo quase que a totalidade dos investimentos para os principais centros urbanos da cidade, os 12 centros urbanos. O que isso nos demonstrou na prática? Que o governo federal tem que colocar também o volume de investimentos. E aqui concordo com um colega de Curitiba que disse que habitação e saneamento estavam na agenda mais emergencial. Né? Agora, como tudo que tem acontecido ao longo dos anos, da falta de planejamento, da falta de investimento histórico que nós temos vivido no Brasil, chegou o momento da mobilidade urbana. Então, para o PAC 2, por exemplo, Luiz, nós temos 18 bilhões em investimentos nas cidades acima de 300 mil habitantes, e olha que o Estatuto da Cidade prevê obrigatoriedade da criação do plano de mobilidade urbana, do plano diretor de mobilidade urbana, trânsito e transporte, a partir de 500 mil. Nós estamos trazendo essa conta para 300 mil, justamente para fazer as ações preventivas, né, para que isso não vire o caos urbano que estamos vivendo hoje. O que está sendo pensado para criar políticas públicas permanentes nessa questão das essa questão metropolitana e questão da mobilidade urbana? Luiz, na verdade não está nem sendo pensado, né? Já há uma série de ações que foram conduzidas pelo Ministério desde a sua criação, que culminou em 2007 numa apresentação, numa proposta chamada Plano Nacional de Mobilidade Urbana. Hoje está na Câmara Federal, na comissão especial que trata desse assunto, para aprovação. O que o Ministério tem se posicionado independente da aprovação? É de ir à sociedade, fazer essa definição de competências, e aí, muito claramente, através dos investimentos que estamos fazendo, de trazer a responsabilidade dos municípios e estados para debater mobilidade urbana, não apenas sobre a ótica da infraestrutura, né? E o depois, a questão da inclusão social, se aquele investimento de fato vai trazer o retorno para a pessoa que mais necessita. Enfim, uma série de estudos que, do ponto de vista estritamente legal, hoje não há, a Constituição define a competência principal do município e do Estado, mas que nós já estamos nos inserindo nesse contexto. Então, hoje há o projeto de lei tramitando, resultado de uma série de debates com a sociedade, em especial com o Conselho das Cidades. Pelo que deu para entender dessa discussão, você teria que ter, a partir do plano diretor, um conjunto de diretrizes que teriam que ser seguidas em cada plano diretor, e essas diretrizes, à medida que fossem sendo seguidas, abriria espaço para que a União pudesse financiar parte desse projeto. Seria isso? Exatamente. E com duas condicionantes. A primeira, dentro das diretrizes que estabelece o projeto de lei, a priorização dos transportes coletivos e alternativos, e a segunda, a legalização do processo de transporte no município ou no Estado. Agora, só para ter uma ideia, o Ministério das Cidades tem verbas que podem ser repassadas para municípios que cumprem essas diretrizes? Sem dúvida. A previsão para os próximos 4 anos de investimento, com base num levantamento que foi feito no nosso banco de projetos, é algo em torno de 24 bilhões de reais. E esse ponto dos municípios que não conseguem ter nem estrutura técnica para montar seu plano diretor? Aí nós entramos com o nosso programa de capacitação das cidades, né? Onde o Ministério das Cidades vai lá e monta uma estrutura mínima de capacitação para poder identificar essas demandas locais. Bom, Brasilianas.org chega ao fim. Obrigado pela participação de todos. E acompanhe na programação da TV Brasil o tema que será discutido na semana que vem. E aproveite para acessar o nosso site www.brasilianasorg.com.br. Mande suas perguntas, trabalhos e vídeos, porque esse espaço aqui também é seu. E a gente se vê na internet.